Olá, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Eu, pastor Júlio César, eu não sei qual horário que você vai ver a reprise dessa live, mas eu quero dizer que é um prazer estar junto com você aqui, tá bom? Que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais, e as ricas bênçãos dele possam te alcançar no nome do Senhor Jesus. E como foi hoje o seu dia? Foi abençoado? Sei que passamos por dias difíceis, não é mesmo? A atmosfera espiritual parece que nos revela isso. Percebemos que as coisas não estão mais como antes. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele está com você. E não importa o que aconteça, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E essa misericórdia, ela se transfere através da graça de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos. E essa misericórdia foi revelada através de Jesus. Apesar de muitas pessoas, às vezes, rejeitarem esta graça, mas ela é o favor imerecido de Deus para com a humanidade. Você está vendo hoje essa imagem atrás de mim, né? Esse cálice. Eu gostaria de estar falando um pouco com você nesse momento a respeito do cálice da ira de Deus. A palavra de Deus no livro de Apocalipse revela isso bem claramente para as nossas vidas, a respeito do cálice da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, o verso 1 diz assim: E ouvi do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Eu não vou me prender tanto às taças em si, até porque você pode viver com calma. O texto é muito explicativo, muito fácil de se entender. Depois você pode ler aí Apocalipse capítulo 16, e ali fala claramente sobre essas taças. Mas nós sabemos que essas taças não trará sobre a humanidade nenhum benefício, pelo contrário. O cálice da ira de Deus, ele virá como um juízo sobre a humanidade, mas ao mesmo tempo como um refrigério para aqueles que ainda estarão aqui, porque Deus, ele vai ser justo, ele vai se levantar como um juiz sobre a humanidade. Uma coisa que precisamos entender bem claramente, principalmente nesses dias, as pessoas estão vivendo como se Deus estivesse totalmente indiferente ao que eles vivem, ao que eles estão fazendo, como se Ele não fosse trazer o seu juízo sobre a humanidade. Por isso que as pessoas vivem como loucos, sem se preocupar com as suas ações. Eles cometem os maiores pecados possíveis e dizem para si mesmo no seu coração: Deus não está vendo. Ou preferem dizer assim para si mesmo: Deus, ele não existe. Quando a pessoa ela coloca no seu coração que Deus não existe, ela está dizendo para si mesmo que ela não vai sofrer nenhum tipo de condenação, pelo simples fato dela não acreditar em Deus. Mas a Bíblia diz bem claramente para nós que, independente do ser humano acreditar em Deus, em seu juízo ou não, ele virá. Como os acontecimentos bíblicos que foram escritos há milhares de anos atrás, hoje eles estão se cumprindo, e vemos claramente os acontecimentos bíblicos do que Jesus falou, do que o apóstolo Paulo falou, o que João falou. Nós vemos claramente que isso está acontecendo nos dias de hoje, se cumprindo. E sem sombra de dúvida alguma, isso faz com que as pessoas parem um pouco e venham a pensar: será que realmente não é verdade o que a Bíblia diz? Será que realmente Deus, ele não vai
trazer o juízo sobre a humanidade, a palavra de Deus diz que nada está oculto aos olhos de Deus, nada, absolutamente nada. Deus, ele pode ver todas as coisas. E será que você que está aí do outro lado acredita que Deus, ele pode ver todas as coisas? Que Deus, ele realmente, ele está observando a humanidade, observando os seus atos? A Bíblia diz para nós: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga-os pensamentos e a intenção do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o 13. Quando você tem a fé em Deus e na sua palavra, você começa a compreender isso de uma forma melhor. E você começa a seguir a Deus não pelo medo do inferno, porque quando você é nascido de novo, você não teme o inferno. Pelo contrário, muitas das vezes o inferno nem passa na sua cabeça, porque você entende que o amor de Deus, ele é superior a tudo isso. E quando você entende isso, você começa a fazer as coisas para Deus pelo amor. Você começa a renunciar algumas coisas na sua vida, não pela obrigação, mas simplesmente pelo amor, porque você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você. Mas o ímpio, como a Bíblia diz, o ímpio é aquele que não se preocupa, aquele que prefere não acreditar. Ele vive a sua vida como de uma forma louca. Ele prefere viver toda a sua forma de pecado. Como você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo assim: eu não me arrependo daquilo que eu fiz, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Essas pessoas estão tomadas por uma ignorância espiritual tão grande, que elas não entendem que quando não há arrependimento, não há remissão dos pecados. E quando não há remissão dos pecados, não há salvação. E se não há salvação, eu estou condenado à ira de Deus. Esse cálice virá para aqueles que ainda estarão vivos. Mas aqueles também que já passaram para o outro lado sem Cristo, eles já estão sentindo o que é o cálice da ira de Deus, pior do que aqueles que estarão na terra. Porque a Bíblia diz que aqueles que morrem sem Cristo, eles estão aguardando o grande julgamento já no local de tormento. Uns chamam de inferno, outros usam o termo Hades. É um local de sofrimento e de dor que Jesus conta através da parábola do Lázaro e do rico. Quando o rico, ele acorda ali, se assim podemos dizer, quando ele morre e se desperta do outro lado, ele vê o local de tormento. Assim, esse cálice da ira, ele se apresenta de 2 formas. Primeiramente, em Apocalipse, na terra, quando Deus irá trazer o juízo sobre os filhos da desobediência, principalmente sobre aqueles que adoraram a besta, ou seja, Satanás. E virá com grande dor, tormento, fome, peste, angústia. Se nós achamos que o que vivemos aqui há cerca de 2 anos foi sofrimento, isso foi fichinha, perto do que está por vir na humanidade. O que precisamos entender, o que a Bíblia diz, e para as nossas vidas, o que vivemos de ruim no mundo é consequência da desobediência do ser humano a Deus. O ser humano, cada dia, ele parece que procura algo para afrontar a Deus. É só olharmos como que a humanidade está se comportando dia após dia. Nós olhamos para a Europa,
que é o berço do avivamento para o mundo, quando nós olhamos para os Estados Unidos, também principalmente para a Rua Azusa, que trouxe o avivamento pentecostal para o mundo, nós temos essas referências. Mas quando nós olhamos para os dias atuais, percebemos uma decadência. A Europa então nem se fala. A Europa tem riscado Deus das famílias, assim como está começando a acontecer nos Estados Unidos através de algumas leis. As pessoas estão deixando Deus. Antigamente você tinha as pessoas orando nos colégios, você tinha o prazer de ter a Bíblia em locais públicos, e hoje, assim como no Canadá, isso está surgindo como uma afronta. As pessoas estão dizendo que ter Deus, que quando você fala da palavra de Deus, você está falando de Deus. Então, quando as pessoas dizem que ter a Bíblia em um local público é constrangedor e não deve se ter, ela está dizendo que não posso ter Deus. E nós olhamos a Europa hoje afundada na bruxaria, um país, ou melhor dizendo, países em declínio. Isso tudo porque as pessoas querem deixar Deus de lado e tudo aquilo que lembra a Deus. Aonde na Inglaterra, há poucos dias, meses podemos dizer, uma jovem senhora cristã estava diante de uma clínica de aborto. Ela estava na rua, de frente da clínica, e ela estava intercedendo por aquelas vidas que ali estavam, e com certeza por aquelas crianças, por aqueles crianças que estavam no ventre, que são inocentes diante das ações dos pais. E chamaram a polícia para ela, e ao chamar a polícia, perguntaram para ela o que ela estava fazendo. Ela disse que estava orando, e nisso, quando ela disse que estava orando, o policial falou que ela não podia fazer aquilo na frente daquela clínica, e ela foi conduzida à delegacia. Depois ela foi liberada. Mais ou menos alguns dias depois, uma semana ou um pouco mais, ela retornou de frente daquela clínica, e agora ela não estava falando nada, ela estava orando em pensamento. Ela estava orando em pensamento. Mais uma vez chamaram a polícia para ela, e quando a polícia chegou, e ela não ia mentir, ela poderia falar que estava simplesmente parada ali, mas ela disse que estava ali orando no íntimo dela, e os policiais falaram que ela não poderia estar ali orando no íntimo dela por aquela clínica, e a conduziram presa mais uma vez. Hoje eu estava vendo uma matéria que na Nicarágua 20 pastores foram condenados a cerca de 17 anos de prisão, algo meio parecido com um certo país, Mas eles foram presos simplesmente pela sua fé. Foram presos porque declaram um amor de Deus. Então eles começam a criar, a inventar. Foi o que fizeram com Jesus, foi o que fizeram com os apóstolos. Começam a inventar coisas e leis para acusar aqueles que estão firmes na fé, para aqueles que não querem se igualar e querem pregar as boas novas do Evangelho, para que as pessoas não possam passar pela morte eterna, e muito menos pela a ira de Deus, o cálice da ira de Deus sobre a humanidade. Porque a Bíblia diz que a grande tribulação, nunca houve na humanidade tamanha dor como será na grande tribulação. E pelo que estamos vendo, não está muito longe não. A humanidade caminha para o arrebatamento e para a grande tribulação. Só que as pessoas estão vivendo, os líderes mundiais vivem como se fossem soberanos nos seus tronos, que podem fazer o que quiser com as vidas humanas, como se sentindo donos delas, e achando que não vão comparecer diante do tribunal de Deus e responder pelos seus atos, assim como magistrados, assim como um patrão que às vezes comete atos cruéis, como contra o seu empregado. Deus está vendo tudo isso.
Mas nós que amamos a Deus, fazemos a justiça não simplesmente pelo medo, mas pelo amor. Porque quando nós fazemos pelo amor, é muito melhor. E a Bíblia diz para nós, aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 13: mas a terra será declarada. Às vezes eu estou lendo um pouco dificultoso, queridos, porque eu ainda estou em recuperação, tenho a cirurgia na vista e às vezes tenho uma dificuldade de estar lendo aqui algumas partes, mas no final vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Ou seja, tudo isso que nós olhamos de ruim é por causa das ações de homens sem o mínimo temor a Deus, ou outros que se dizem que amam a Deus e que temem a Deus, mas têm atitude e comportamento pior do que os ímpios. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito interessante: Deus não deixará sem resposta as ações dos ímpios. Tudo aquilo que você vê de injustiça, né? Às vezes o nosso coração dói quando vemos certas coisas acontecendo, certas pessoas que estão no poder tomando uma atitude contra o mais fraco, pisando, querendo acabar, destruir essas pessoas. E eu não estou falando a nível Brasil, estou falando a nível do mundo. São atrocidades que são cometidas contra a vida humana. Aí nós olhamos e percebemos que Deus não vai deixar sem resposta, querido. Deus vai dar resposta. O Salmo número 10, o verso de número 13 diz: porque a blasfêmia de Deus, o ímpio dizendo no seu coração: tu não o castigarás. O ímpio diz para ele mesmo: Deus não vai me castigar, eu posso fazer o que eu quiser, nada vai acontecer, quem vai me deter? Não é mesmo? Algumas pessoas, eles dizem assim: quem vai me parar, quem vai me deter? Grandes homens pensaram assim. Nabucodonosor foi um dos grandes reis que imaginou que nunca ele seria parado, até um dia que ele ficou igual um animal no pasto, por desafiar a Deus. Comia da grama, dormia, um rei dormia no relento, porque desafiou a Deus. A Bíblia diz para nós, aqui no livro de Romanos, capítulo 2, a partir do verso de número 5, diz algo muito interessante para as nossas vidas. Diz assim: mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira do julgamento de Deus. Olha só que interessante, a ira do julgamento de Deus. Deus, ele vai trazer isso sobre a humanidade, mas a Bíblia diz também que vai sofrer no dia em que for revelado a ira e os julgamentos também do justo de Deus acontecerá, mas de uma forma diferente. O versículo 6 diz: pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que permaneceram em fazer o bem e buscar a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. A Bíblia diz mais no versículo 9: haverá sofrimentos e aflições para todos que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não judeus, mas Deus não dará glória, honra e paz a todos que, mas Deus dará honra, glória e paz a todos que fazem o bem, primeiro aos judeus
e também aos não-judeus, pois ele trata a todos com igualdade. Aqui até revela algo muito interessante, né? Que algumas pessoas, elas têm no seu coração o seguinte, achando que o judeu, ele é salvo só por ser judeu. Não. A ira de Deus também virá sobre os judeus. Judeus que rejeitam o Messias. Judeus que não aceitam a promessa. Mas glória a Deus que Deus também está salvando os judeus, e hoje você tem os judeus messiânicos que acreditam na promessa, que acreditam em Yeshua, acreditam no Cristo Salvador. E é isso que Deus ele quer colocar em nosso coração, porque, querido, precisamos despertar enquanto é tempo. Deus está trazendo um despertamento nos 4 cantos da terra, mostrando que tudo está preparado para a sua volta. Mas independente da volta de Jesus, a qualquer momento nós também podemos partir. Isso é um fato na vida de cada um de nós. Mas se você partir hoje, você está preparado para estar com Cristo? Ou mesmo se você não acredita em Cristo, você está preparado para assumir as consequências que virá sobre a sua vida eterna? Será que você está disposto ou disposta a pagar esse preço? Mesmo a palavra de Deus, mesmo Deus te revelando todas essas coisas, Deus demonstrando que a ira dele virá sobre a humanidade, mas ele está revelando que ele está te dando a oportunidade, me dando a oportunidade de nos arrependermos, de olharmos o que temos feito. Não importa o seu credo religioso, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, não importa se você é ateu, a oportunidade ela está aqui hoje. Amanhã você não sabe se você vai estar vivo ou viva. Amanhã é outro dia, amanhã é o futuro. Hoje Deus está te dando o presente, então aproveite hoje esse presente chamado vida e mude a sua vida entregando-a a Cristo. E se você o fez, que permaneça firme nos caminhos do Senhor, porque a Bíblia diz que nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. No livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 10 diz: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas ou quer más. Ou seja, independente do ato que você cometeu, a Bíblia diz que aqueles que amaram a Deus se mantiveram fiéis, não perfeitos, porque perfeito nenhum de nós será ou seremos, mas entendemos que quando nós temos esse ato da fidelidade a Deus, nós vamos nos olhar diante de Deus, porque Ele vai colocar como se fosse a nossa vida diante de nós, e Ele vai nos recompensar pela nossa fidelidade, pelos momentos que você permaneceu diante das suas lutas e dificuldades, mas você esteve firme na oração, clamando, buscando ao Pai, dizendo: Senhor, eu acredito nas tuas promessas. Você se manteve firme. Mas infelizmente, para alguns que se dizem cristãos ou que estão fazendo a vontade de Deus, mas que na realidade não estão, porque estão mentindo para si mesmo, a Bíblia diz que Jesus usou um termo que essas pessoas um dia vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, Senhor, em seu nome nós profetizamos, Senhor, em seu nome nós fizemos sinais de prodígio, ou seja, nós expulsamos demônio. Mas ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Essas pessoas são aquelas que não tiveram novo nascimento, são pessoas que até frequentam igrejas, são pessoas que até têm um título, ou têm um diploma de bacharel, têm um título de ser um apóstolo e etc, mas na verdade a sua vida é um engano.
A sua vida é uma mentira. Ele é um homem de negócios, ele vende uma imagem para o povo, ele vende a imagem de um homem perfeito, ele vende a imagem de um homem, de uma mulher cheia do poder de Deus, mas que na verdade são apenas usurpadores que querem tirar o lã da ovelha. Eles nunca fizeram isso por Jesus. Por isso que Jesus vai usar essa palavra para eles. Mas para aqueles que têm um novo nascimento, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, Ele vai dizer para nós: vinde benditos do meu Pai, vocês agora vão tomar por herança aquilo que foi preparado para vós, porque Ele disse para os seus discípulos um dia: olha, eu vou para o Pai, eu vou para lá e vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Ou seja, Ele foi preparar um lugar para estarmos com Ele. Para aqueles que são realmente cumpridores das promessas, não que você não vai pecar, eu sei que você peca, assim como eu peco, como eu falho, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas o despertamento de Deus é para agora, pelo que está por vir, querido. Nós estamos às portas de uma terceira guerra mundial. Se você não se deu conta disso, isso é fato. Isso é um fato e não há como mais voltar atrás. Estamos às portas de uma terceira guerra mundial, e essa guerra não é como as demais. Essa guerra, ela será uma guerra nuclear, onde várias nações serão atingidas, aonde milhões ou bilhões de seres humanos vão morrer, aonde a terra vai passar por um sofrimento terrível. Mas é a sua fé. E você, como que você está hoje? Você está desanimado? Você está indo olhando para a igreja, para as placas, olhando para os homens, sempre tentando se justificar em cima do erro dos outros? Isso não vai adiantar. Ah, mas eu não volto porque os pastores são falhos. Parabéns, você descobriu isso só agora. Ah, eu não volto porque não tem igreja que eu venha me adequar, porque não existe igreja perfeita. Parabéns, você descobriu isso agora. Sempre a igreja foi imperfeita. Desde a época dos apóstolos, sempre a igreja foi imperfeita. O que é perfeito é aquele que é o noivo, que é o dono da igreja. Ele é perfeito. Mas nós, seres humanos, sempre seremos imperfeitos. Por isso que Deus nos deixou a sua graça. Querido, não queira passar por esse cálice da ira. Jesus passou por um cálice, e a Bíblia diz que foi terrível para ele. Como um homem, ele chegou a um limite no seu psicológico. Se ele disse que, se possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Nós não precisamos passar por esse cálice, porque Jesus já passou por nós. Ele já nos garantiu a porta da graça, mas agora cabe você aceitá-la ou rejeitar. Breve a porta da graça será fechada, e assim como foi nos dias de Noé, as pessoas vão gritar: Senhor, Senhor, me leva, Senhor, eu não posso ficar, eu quero estar contigo, Senhor. Senhor, eu ia na igreja, Senhor, minha mãe, meu pai era cristão, eles oravam por mim, meus avós eram cristãos, Senhor, eu até ia na igreja, eu fazia campanha, e não haverá resposta. Um silêncio muito grande vai existir, porque o Espírito Santo não estará mais na terra, ele não poderá tocar em você. O que resta agora à humanidade é sofrer o cálice da ira de Deus. Mas eu quero orar por você nesse momento, para que isso não se cumpra na sua vida, para que isso não se cumpra na sua família, mas o que venha a se cumprir é as promessas, a graça de Deus
sobre você. Deus, queremos te pedir nesse momento o fortalecimento da nossa fé, Senhor. E daqueles que estão sem fé, que o Senhor possa gerar no coração deles, se assim desejar, Senhor. Nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Então, meu Deus, que esta pessoa que estava caída, fragilizada espiritualmente, mentalmente, que o Senhor venha restaurar, Senhor, as emoções, os sentimentos dela, para acima de tudo ela estar firmada, e que venhamos, ó Deus, cada dia conhecer a Tua graça, e venhamos fugir em Ti da ira vindoura sobre o mundo. Mas aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor, não passarão por essa ira, e nós cremos que as nossas vidas está escondida em Ti. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Oramos a Ti, no nome santo de Jesus, para a Tua glória. Amém. Que Deus te fortaleça, que Ele te dê a paz, faça com que cada dia você tenha fé para vencer os obstáculos que venham sobre a sua vida. Mais uma vez, gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar essas mensagens com outras vidas para que elas possam ser abençoadas. Você curtindo, deixando um comentário ou até mesmo compartilhando já nos ajuda bastante. E eu tenho certeza que o propósito de Deus vai ser alcançado em outras vidas. Então nos ajude em oração, ore pela vida do pastor Júlio, pela minha família, porque sabemos que Deus está no controle de tudo. E a vitória, ela é nossa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Que a gloriosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso cada dia inunde o seu coração. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e com toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.